exclusivamente ao dono da igreja, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus abençoe Vitor, nosso pastor presidente, pastor Juvelino também, toda a pleiade de obreiros que estão na nossa retaguarda, a igreja militante que veio nessa manhã para, com alegria, nos congratularmos, se alegrar, porque a presença de Deus é notória neste lugar. Tenho a certeza que o Senhor nos convidou nessa manhã para nos dar experiências sobrenaturais. Deus quer te ver longe do raso. O Senhor nesta noite, nesta manhã missionária, melhor dizendo, já hábito, nós dizemos noite, em virtude que 99% dos cultos em que estamos na igreja é à noite, mas nesta manhã nos trouxe para nos dar experiências, que saiamos da rotina e possamos novamente voltar ao primeiro amor. Que as lágrimas sejam realidade em nossos olhos, não de tristeza, mas de alegria. Que a efusão do Espírito ela nos desperte e que o Senhor a cada dia nos motive a servi-lo, aguardando a vinda do Senhor. Deus abençoe todos os obreiros, nossos irmãos que cooperam conosco também, aos irmãos que estão convidados, é uma honra recebê-los aqui, sempre, sempre em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 25, versículo 1, sentado como estão, quero fazer a leitura, aleluia, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Nesta manhã o Senhor nos traz a nossa conscientização. Como está a nossa lamparina espiritual? Porque desde a antiga aliança, embora não fora direcionado a nós da nova aliança, mas já nos diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que tem apagado a chama do Espírito, talvez dentro do seu coração, ou que tem te intimidado diante do momento em que a igreja do Senhor está inserida. Como temos nos posicionado como igreja do Senhor? Como tem sido as nossas atitudes diante do momento em que a igreja do Senhor está vivendo, diante de tanto modismo, diante de tantas adaptações que estão sendo feitas hoje, porque outrora a igreja sofredora, a igreja que não era aplaudida, era uma igreja que influenciava as pessoas. Outrora a igreja ditava as regras. Hoje a igreja odierna é uma igreja que é influenciada por tudo aquilo, as regras em que o mundo dita lá fora. Mas a igreja viva, a igreja verdadeira, a igreja que não é apóstata, ela não se adapta
sustenta aquilo que está pautado nas Sagradas Escrituras no que tange ao desvio doutrinário da fé, mas ela permanece firme e inabalável, olhando para o Cordeiro, sem titubear, não usando os artifícios deste mundo, não usando aquilo que dá certo lá fora, porque ainda hoje, na igreja que vai ser arrebatada, a capa de Saul continua não servindo em Davi. A capa que funciona lá fora, ela não funciona dentro da igreja lavada, dentro da igreja remida, dentro da igreja que será arrebatada e vai ver a face adorada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus continua tendo uma só esposa. Aleluia, há uma simbologia muito profunda nesta, nesta passagem doravante a qual Jesus nos passou. Sabemos que aqui Jesus vai estar relatando uma tipologia do casamento israelita, do casamento hoje, como usamos o termo judeu. Jesus estava direcionando esta palavra para o povo israelita. Jesus conhecia os costumes e ele precisava falar da urgência de um despertamento espiritual, porque nós não precisamos de barulho, nós não precisamos muito de coisas que muitas das vezes não dá certo da igreja. O que a igreja do século 21 que vai morar no céu precisa é de um despertamento. Eu não disse movimento, porque o movimento passa, o barulho passa. Não adianta nós pularmos aqui, o pastor vai ministrar a palavra, nós vamos se alegrar, vai entregar profecia, vai falar em linguagem celestial e vai acabar o culto. Onde está o fervor do Espírito em nossa vida? O que nós precisamos nesta última hora, entenda bem, noiva santa do Cordeiro. Eu me dirijo à noiva santa do Cordeiro. Eu não me dirijo a outro quadro de pessoas, mas pessoas que estão aqui nesta manhã e não viemos por passatempo, não viemos para ver pregador, não viemos para aplaudir homens, mas viemos para bendizer e adorar aquele que reina para sempre. Nós simplesmente estamos aqui nesta manhã preparando a nossa lamparina, sendo que ela não pode, por nenhum motivo carnal, nenhum motivo banal, nenhum motivo sentimental ou qualquer outro tipo de motivo, a nossa lâmpada, ela não pode se apagar. Deus nos trouxe nesta manhã de conscientização missionária e Ele vai medir o nosso nível, aleluia, do azeite dentro da nossa alma. E o que mede o nosso nível de azeite na nossa alma não é o nosso pastor local, não é o seu dirigente de departamento. Quem faz essa averiguação ainda hoje é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem avalia o íntimo do nosso coração e conhece o nosso status, conhece como está o nosso nível de fidelidade para com Ele, aleluia. Porque ainda hoje eu acredito no arrebatamento da igreja. Talvez para algumas denominações que se adaptaram ao pós-modernismo, esse tipo de mensagem já não é mais bem-vindo em alguns lugares. Por quê? Porque arrebatamento, quando se fala de arrebatamento, a Bíblia nos fala que a primeira característica do que vai ser arrebatado, ele tem que renunciar às coisas deste mundo. Não existe arrebatamento sem renúncia. Não existe vida no altar sem renúncia. Não existe altar ardendo em chama sem renunciarmos às coisas deste mundo. Se a nossa vida está atrelada às coisas deste mundo e há um enfoque maior nas coisas deste mundo, certamente a nossa lamparina vai estar semelhante às virgens nécias. E o Senhor nesta manhã nos trouxe para dizer: eu quero que a minha igreja, quando eu ordenar ao trombeteiro que ele troque a trombeta, ao anjo, ao arcanjo, quando ele soe a trombeta, você, meu filho, minha filha, esteja preparado para encontrar com o Senhor nos ares. E aliás, como está a nossa expectativa como igreja do Senhor para a volta de Jesus? O que
tem sido prioridade nas nossas vidas? O que ocupa o nosso tempo? Como está o nosso nível de relacionamento com o Senhor? Quanto tempo temos servido a Deus? Será que Deus é prioridade na nossa vida? Ou será que o Senhor é uma espécie de autoajuda, como diz Augusto Cury? Ou o Senhor é uma espécie de uma força extraordinária de ajuda somente no momento em que precisamos? É o tempo da igreja voltar a depender do Senhor, se desligar daquilo que funciona lá fora, abandonar, irmãos, aleluia, este evangelho genérico que está sendo apregoado hoje. O evangelho venha da maneira que está e Deus abençoa, que não é verdade. Esse é um evangelho prostituído, um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, aleluia. Ainda hoje, para uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, adentrar no céu, nós como igreja do Senhor, temos que seguir a máxima que nos diz a palavra do Senhor: seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. É tempo de estar preparado. Não dá tempo de se preparar. Se o Senhor nos chamar agora, isso inclui nós do altar, porque o juízo de Deus não vai começar aí, vai começar aqui, onde passaremos a eternidade. O que tem sido o meu e o seu foco? Onde temos mirado a nossa vida, aleluia, aqui na terra. Porque aqui, isso aqui é passageiro. Alguns vão durar 40 anos, 50, outros 80. Pela sua robustez passa de 70. É tempo da igreja do Senhor voltar à simplicidade que há em Cristo Jesus. Aleluia. Não se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Quando eu vejo o capítulo 25 em caráter de urgência sendo pregoado pelo nosso Senhor e Salvador de nossa alma, seriam minutos que o antecederia a sua condenação formal, e o Senhor seria julgado e condenado pelos homens da terra. Mas no céu, o Deus que tudo pode estava tão somente aguardando a ordem que já fora formulada em Isaías 53, e o próprio Cristo, Emanuel, Deus conosco, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, iria concretizar. A palavra que fora vaticinada há 3.500 anos, ela se completa, ela se maximiza, ela tem a sua amplitude, aleluia, em Cristo Jesus o nosso Senhor, aleluia. Momentos antes do afronta, momentos antes dos embates, momentos antes da crucificação, Ele chama os seus discípulos, Ele convida os seus íntimos, os seus particulares, aleluia, e traz à tona uma revelação de caráter emergencial, aleluia, e diz para aquela igreja uma comparação muito linda, aleluia. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Estas virgens era como se nós conhecemos aqui no Brasil as madrinhas e padrinhos de casamento. Ela não simboliza a igreja do Senhor, porque se ela simbolizasse a igreja, o Deus que nós servíamos seria um polígamo, e o nosso Deus não é um polígamo. Nosso Deus continua tendo uma só igreja, Ele não mudou, aleluia, não abriu parceria, estabeleceu parceria com o mundo, para que o que funcionasse lá fora fosse adaptado dentro da igreja. Ele não mudou, aleluia. E essas virgens tinham uma responsabilidade: quando o noivo fosse no dia do enlace matrimonial, elas tinham que clarear o trâmite entre a casa do noivo, da noiva, melhor dizendo, e o noivo, porque não tinha essa eletricidade que nós temos. 5 caminhavam de um lado, 5 caminhavam do outro, e era necessário, nesse traslado, nesse percurso, entre a casa da noiva e onde o noivo estava preparando, seria a casa nova onde eles iam morar, aquelas virgens, elas clareariam o caminho, iluminariam o caminho, e os convidados estariam na retaguarda, aleluia, sendo preparados para encontrar com a noiva e o noivo para aquela festa, vai querer aquele grande encontro de alegria. Assim era o casamento judeu. Mas um primeiro ponto eu quero já me ater, que eu tenho 5 minutos aqui.
o noivo tinha uma responsabilidade muito grande. Quando ele assumia a responsabilidade do noivado, que segundo a história judaica é até maior, tem uma simbologia maior do que o casamento. Já era um casamento noivado, ele tinha que preparar a casa que eles iriam morar com as próprias mãos. Eu quero dizer nessa manhã, Jesus não vai preparar a minha e a sua morada. Ela já está preparada. E é para lá que a igreja do Senhor está de partida. É para lá que essa igreja imaculada, e eu não me refiro apenas como organização, mas como organismo. Aleluia, porque existem dois tipos de igreja. A igreja placa, estrutura denominacional, e a igreja autêntica, genuína, a igreja, aleluia, que Jesus vai vir buscar, que somos eu e você. O noivo tinha que preparar com a própria mão, porque era uma avaliação do pai, da noiva, para ver quais eram os conhecimentos do noivo no casamento judeu, diante da situação, se realmente ele iria dar a sua filha para aquele homem, se ele teria responsabilidade, maturidade, experiência, entre outras. E ali seria feita a avaliação pelo pai da noiva da casa que ele estava construindo, se realmente estava tudo ok. Nesta manhã, como está o nosso nível de preparação para encontrar com o Senhor? Porque aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Que o coração da igreja santa, que o coração da igreja que não tem como alvo, aleluia, o materialismo, a ênfase em um evangelho pós-modernismo, a ênfase apenas no estar, no determinismo, no possuir, no imediatismo, que nós não estejamos focados, aleluia, nestas coisas, mas que a igreja novamente, ao cantar o hino 15, foi na cruz onde um dia eu vi, aleluia, ela possa, aleluia, adorar o Senhor em espírito e em verdade, ela possa se alegrar no Senhor, irmão, aleluia, não apenas em uma festividade, mas todos os dias da nossa vida, aleluia, que nós possamos estar, irmão, em constante festa dentro de nós, porque esta noiva, e um detalhe principal aqui, o noivo, antes de ele preparar a casa, ele pagava o dote para o pai da noiva. Entenda bem, o meu e o seu preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus pagou com preço de sangue. Jesus pagou com preço de sangue naquela cruz. A cédula que nos era contrária, ela foi riscada. Nós gentios não merecíamos salvação se Jesus não se entregasse naquela cruz. Mas por misericórdia e graça, não é por meritocracia, não é pelo nosso nível de conhecimento, pelo nosso status que adquirimos, talvez pela forma de vida, talvez pelo seu conforto financeiro, ou por aquilo que nós possuímos ou temos, não. Mas é segundo aquilo que o Senhor observa dentro de nossos corações. Como o Senhor nos observa nesta manhã, aleluia. Detalhe principal aqui, irmãos. A noiva não sabia quando o noivo iria chamar para o dia do enlace matrimonial. Ela só sabia que o compromisso foi assumido, que a palavra do noivo foi dada, ele pagou o preço e estava preparando a casa, mas ela não sabia o dia em que, aleluia, o noivo iria dizer para a noiva: noiva, vamos, hoje chegou o grande dia do nosso casamento. Nós não sabemos a que hora há de vir o Filho do Homem, aleluia, mas de uma coisa, nós como igreja do Senhor, temos uma certeza, que aquele que há de vir, virá e não tardará. Acho que tinham azeites nas suas lamparinas, para resumo aqui da ministração bem breve. Elas adentraram para o gozo do seu Senhor. Elas entraram para a festa. E as que não tinham, correram desesperada, querendo comprar o azeite
e ainda ludibriar o porteiro que estava responsável pela recepção e dizendo: abre para nós. Naquele dia não vai ter tempo de se preparar. Naquele dia não vai ter tempo de comprar azeite. Naquele dia não vai ter tempo de renunciar. Naquele dia não vai ter tempo de colocar Deus como prioridade. O dia é hoje. Deus nos traz nesta manhã missionária para nos conscientizarmos a voltar ao primeiro amor, a ter Deus como prioridade, não apenas como um plano de socorro. Aleluia. Ou seja, vou utilizar apenas a hora que eu necessito, mas que o Senhor continue sendo prioridade em todas as áreas da nossa vida. E não que o Senhor seja apenas uma mandinga espiritual, uma porta de escape, como nos é rotulado hoje por esse evangelho marxista, por esse evangelho anátema que essa podre mídia nos oferece. O evangelho é apenas do estar, apenas do ter, do relacionar-se com as coisas desse mundo. E ainda hoje o Senhor nos traz a memória. O Senhor nos tira o lapso de tempo que talvez o mundo colocou sobre a nossa mente e diz a minha e a tua vida: é tempo da igreja voltar a adorar em espírito e em verdade. É tempo de nós como igreja do Senhor voltar a clamar, a rasgar não as vestes, mas rasgar o nosso coração diante da presença do Senhor. Jesus está voltando, igreja. É necessário que nós como igreja estejamos preparados. Que Deus, por intermédio de Cristo, nos abençoe, nos fortaleça. E quando esse grande dia chegar, pode ser hoje, nós possamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor. Vitória.